Robert Oppenheimer. Ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade. A última luta de Oppen. Esse insignificante senador de Wisconsin, com medo de cair no esquecimento do eleitorado, aproveitou-se da ocasião usando o pânico que se havia apossado dos Estados Unidos para iniciar uma cruzada própria e ridícula, quase grotesca. Segundo McCarthy, de fato os Estados Unidos estavam completamente à mercê dos traidores e dos comunistas. Seu primeiro alvo foi o próprio Departamento de Estado, naquele tempo dirigido por Jim Acheson. E nesse departamento, um ambicioso e fanático, o senador descobriu nada mais nada menos do que 205 funcionários comunistas e traidores em potencial do país. No começo de sua campanha, McCarthy recebeu o apoio incondicional do povo e do governo. Os Estados Unidos de fato estavam ainda estarrecidos e incrédulos, como os russos haviam conseguido chegar tão repentinamente à fabricação da bomba de hidrogênio, perguntavam. Não por meio de Klaus Fuchs, por exemplo, o antigo colaborador de Oppenheimer, em Los Alamos, e um dos poucos físicos admitidos aos segredos totais dos laboratórios atômicos. Fuchs, de fato, já havia sido descoberto em 1950 pelo FBI. E agora estava numa prisão na Inglaterra, condenado a 14 anos de reclusão. Quem, então, perguntavam. Os comunistas estão em todos os lugares, gritou McCarthy, obcecado e ameaçador de sua nova poltrona de presidente de uma comissão especial encarregada de limpar o país dos traidores. Já sofremos 20 anos de traição, agora chegou a hora de fazer uma limpeza radical. Nessa limpeza estava incluído Oppenheimer. No fim de 1953, de fato, um certo William Border, macartista, ferrenho fanático e alto funcionário da Comissão para a Energia Atômica e alto funcionário da Comissão para a Energia Atômica, chegou à conclusão de que o pacifismo de Oppenheimer era suspeito e com extraordinário patriotismo denunciou o cientista como criptocomunista e provável agente inimigo do projeto do próprio J. Edgar Hoover, chefe do FBI. A notícia estourou no mundo inteiro como uma bomba. O presidente Eisenhower, que havia sucedido a Truman na Casa Branca, ordenou imediatamente, como bom militar, medidas excepcionais de precaução, vetando aos cientistas qualquer acesso aos segredos atômicos. Assim, de repente, Oppenheimer viu-se proibido de entrar nos laboratórios de Los Alamos. Foi demitido de seu cargo de presidente do Atomic Energy Commission General Advisory Committee. Indicado como provável traidor no processo infamante. Para Oppen começou o inferno. Imediatamente foi convocado pelo FBI, submetido a um rápido interrogatório, inquirido de maneira estúpida e arrogante, contestado em toda e qualquer afirmação de pacifismo. Oppen enfrentou tudo isso com uma certa tranquilidade. Tinha a consciência limpa, nunca havia cedido às pressões de grupos comunistas, nunca havia pensado em trair seu próprio país. Por que tudo isso? Perguntava. Ao fim dos interrogatórios preliminares do FBI, Hoover fez-lhe uma proposta. O senhor afirma que é inocente e que a acusação de Border é falsa. De outro lado, disse-lhe o poderoso chefe da organização, nós temos uma denúncia precisa e clara, não apoiada em provas, nem mais corroborada por fortes suspeitas. Muito bem. O senhor possui um nome respeitado e de alta ressonância no mundo inteiro. Sabemos que colaborou com muito denodo ao fortalecimento atômico dos Estados Unidos. Tudo isso deve ser levado em consideração. Portanto, por sugestão das mais altas autoridades do país, submetemos a seu próprio juízo duas soluções. Primeiro, dar o caso oficialmente por encerrado, pelo menos quanto a um possível processo. Nesse caso, o senhor deveria se retirar tranquilamente, passar a viver uma vida controlada e anônima, sem nunca mais participar de programas atômicos do governo. Praticamente deveria desaparecer do cenário científico norte-americano e mundial. Sim, disse Oppenheimer. Entendi. E a segunda opção? Perguntou. A segunda opção, rebateu Hoover, muito sério e carrancudo, consiste em se submeter espontaneamente a uma indagação oficial. Nesse caso, poderá ser absolvido completamente ou condenado por traição. O que prefere? Perguntou. Hoover ficou um instante indeciso. Sim, tinha vontade de aceitar a primeira solução. Eu estava cansado, até um pouco confuso.
poderia voltar à sua vida particular e sua vida tranquila e sossegada, sem mais nenhuma preocupação por de ordem ética e moral. Talvez pudesse voltar para seu cômodo e confortável rancho de perro caliente. Talvez não, isso não era possível. Não, isso era impossível. Não lhe permitiriam, com certeza, voltar para o seu rancho de Novo México. O rancho estava muito próximo de Los Alamos, poderia até levantar novas suspeitas. Além disso, sobre ele permaneceria aquela sombra infamante, o implícito reconhecimento de sua traição. Por que deixar a vitória nas mãos dos fanáticos? Sem ao menos lutar, perguntava. Entre as duas soluções, disse então a Hoover. Acho que cabe uma escolha. A segunda, nada tenho a temer, não devo a lealdade para com minha pátria. Enquanto o Personnel Security Board, o comitê governativo encarregado de vigiar sobre os problemas da segurança, aprontava a documentação necessária para iniciar o inquérito. Taylor, já livre dos obstáculos interpostos a toda a hora por Oppenheimer, concluía seus trabalhos no laboratório de Los Alamos, apontando definitivamente a coisa. Essa coisa explodiu no dia 1º de março de 1954, no atol de Bikini, ao largo das Ilhas Marshall, revelando uma potência 1000 vezes superior àquela da bomba atômica que havia queimado Hiroshima. Na noite ainda escura, os 23 homens que compunham a tripulação de um navio pesqueiro japonês, o Dragão Feliz, que cruzava as águas a mais de 140 quilômetros do atol, perceberam de repente um forte clarão, um novo sol que parecia sair dos abismos do horizonte. O céu de repente tornou-se vermelho, amarelo, multicolorido. Um dia novo e incomum que parecia surgir do atol. O sol em poucos minutos perdeu suas estrelas. 8 minutos depois chegou o trovão, um som profundo, rouco, anormal. 2 horas depois todo o céu começou a esbranquiçar e adquirir um manto irreal de neblina. Não era neblina, era sobre o pequeno pesqueiro japonês. Começou a recair uma cinza fina, impalpável, branca, que recobria toda. Os homens, as redes, os peixes já pescados parecem sal, disse um pescador, experimentando timidamente o sabor daquela coisa. O comandante do pesqueiro então ordenou imediatamente a volta para o porto de Yasu, a 195 quilômetros do sul de Tóquio. Mas quando chegou o meio-dia, todos perceberam que estavam sem fome. E depois começou para os membros da tripulação do Dragão Feliz um longo calvário, náuseas, sede, queimaduras em todo o corpo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O maquinista Yamamoto aos poucos perdeu a vista, não conseguiu mais enxergar os manômetros, tornou-se incapaz de trabalhar. A maioria ficou com febre. O contramestre Kawashima ficou perplexo. Que diabo é isso? Perguntou a si mesmo. O que aconteceu? Perguntou. E depois passou a mão no cabelo em sinal de desespero, e o cabelo todo ficou em sua mão, assim mansamente, como se não pertencesse mais à sua cabeça. Enquanto isso, em Los Alamos, Telly estava exaltante. Consegui, exclamou, todo contente ao receber os cumprimentos dos seus colaboradores e das autoridades. Consegui, sem Oppenheimer e contra Oppenheimer, e Oppen pagará por isso, pagará por impedir o progresso da ciência e o aumento da potência das forças ocidentais democráticas contra o totalitarismo e a violência da Rússia comunista. No dia 12 de abril de 1954, na sala 2022, no edifício T3 da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, Oppenheimer foi ouvido pela primeira vez pelos membros da Personnel Security Board. Oppen chegou ao edifício acompanhado por seus advogados, Lloyd K. Garrison e Herbert Marques. Estava tranquilo, consciente de si mesmo e confiante na justeza de suas ideias e de seu modo de proceder. De que poderia acusá-lo? Qual era o crime por ele cometido? Perguntava. Quando entrou na sala 2022, porém, sua segurança foi minada por uma dúvida sutil, por algo de impalpável, por uma atmosfera carregada e ameaçadora. Os membros da Personnel Security Board, Gordon Wright, Thomas Morgan e Ward Evans, olharam para ele com um olhar frio e gelado, distante, antecipadamente acusador. E quando começaram os interrogatórios por parte dos advogados da comissão, Robert e C.A. Hollander, essa sensação foi se avolumando, começou a adquirir consistência. Aos poucos tornou-se real e concreta, quase dolorida. Professor Oppenheimer, disse Gordon Ray, presidente do comitê, o senhor está na frente desta comissão de inquérito para responder a respeito das seguintes acusações. Primeiro,
Associação frequente com comunistas durante a década de 1940. Segundo, contribuição regular e generosa à causa comunista durante a década de 40. Terceiro, para empregar comunista ou ex-comunista os laboratórios de Los Alamos. 4. Por prestar declarações contraditórias ao FBI sobre seu comparecimento a reuniões comunistas na década de 40. 5. Por se opor à fabricação da bomba de hidrogênio. Estas acusações... Está consciente da gravidade dessas acusações? Perguntaram. Ele disse, está se submetendo espontaneamente a este interrogatório, sem sofrer nenhuma pressão e sem ser forçado a isso por acontecimentos, ameaças ou outras causas? Perguntaram. Estou me submetendo espontaneamente, ele disse, com um fio de voz. Jura então dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Perguntaram. Juro, ele disse. Foi assim que começou uma longa e infernal sequência de perguntas feitas de maneira astuciosa e hipócrita por Robert Hollander. Perguntas aparentemente inocentes, mas que sempre traziam algo de perverso em si. Ora na própria formulação, ora na maneira de serem expressadas. Em 1935, o senhor esteve noivo da senhorita Jean Tatlock, é verdade? Perguntaram. É verdade que a senhorita Tatlock era comunista? Perguntaram. Presumo que sim. Presumo eu sabia disso? Perguntaram. Eu sabia. Colaborou com ela à causa comunista? Perguntaram. Não entendo o que significa colaborar à causa comunista? Perguntou. Jean Tatlock mantinha relações com grupos comunistas atuantes? Perguntaram. Sim, acho que sim, ele respondeu. Durante esse tempo o senhor colaborou com dinheiro ou de outras formas para as iniciativas do Partido Comunista? Perguntaram. Algumas vezes dei dinheiro. Esse dinheiro servia para ser distribuído às famílias necessitadas, aos desempregados, coisas assim. É verdade que sua esposa, Catherine Puenig Harrison, era viúva de um comunista morto pela causa comunista durante a Revolução Espanhola? Perguntaram. Perguntas e perguntas, toda a sua vida remexida, analisada, exposta de maneira cruel e indagação hipócrita do comitê. É verdade que durante os trabalhos em Los Alamos foi abordado por um funcionário daquele centro de nome Rancon Chevalier e convidado a ceder segredos atômicos a um país estrangeiro? Perguntaram. É verdade. Respondeu. Por que não denunciou imediatamente Chevalier às autoridades competentes? Perguntaram. Porque não achei o fato muito importante. Naquele tempo o país estrangeiro em questão era nosso aliado e amigo. Perguntas e perguntas, e depois as testemunhas, 40 testemunhas que dia a dia eram induzidas pelas hábeis perguntas de Robert a responder de maneira equívoca, de maneira a tornar a sua situação sempre mais falsa e perigosa. Um dia foi chamado Teller, o grande e vitorioso Teller, de olhos pequenos e hipócritas. Professor Teller, qual a posição que ocupava o professor Oppenheimer durante as pesquisas de Los Alamos sobre a bomba de hidrogênio? Perguntaram. Ele era o presidente da Atomic Energy Commission General Advisory Committee, respondeu o cientista húngaro, dando à sua voz um tom melado e perigoso. Qual foi a ajuda que o professor Oppenheimer deu ao projeto? Perguntaram. Ele procurou facilitá-lo? Perguntou. Não, creio que não, disse Taylor. O professor Oppenheimer foi contra o projeto desde o início, sabotando de maneira clara e total. Quando eu insisti para dar início às pesquisas visando a supremacia atômica dos Estados Unidos sobre os outros países, ele fez com que eu fosse demitido da direção do Laboratório de Física Teórico de Los Alamos. E quando, por ordem expressa do presidente, fui encarregado de começar os trabalhos, o professor Oppenheimer era, em nome de um pacifismo que não entendo, procurou atrasar minhas pesquisas. Conseguiu? Perguntaram. Conseguiu de maneira evidente. Um país estrangeiro alcançou e superou o poderio atômico dos Estados Unidos. Uma deposição clara, contundente, terrivelmente acusadora. Quando o Teller foi dispensado por Hobby pelo comitê, Open viu o húngaro se aproximar dele, de olhos brilhantes e um sorriso falso estampado nos lábios. Open disse-lhe hipocritamente: não leve a mal minha deposição. Eu fui obrigado a dizer o que sabia. Estava sob juramento. Você entende, não entende? Perguntou. Não, respondeu-lhe o cientista, abismado pelo comportamento do colega. Não entendo como você pode fazer isso, Edward. E foi tudo. Taylor saiu da sala triunfante, sério e hipocritamente penalizado pela situação de Oppenheimer. E depois, novamente, as perguntas. O senhor confirma que lutou para que a bomba de hidrogênio não fosse construída? Pergunta. Fiz apenas o que minha consciência me sugeriu e exigiu. Sua consciência lhe exigiu o atraso dos programas atômicos dos Estados Unidos? Perguntaram.
Nada disso, respondeu. Não disse isso, respondeu. Se oporia por escrúpulos morais ao lançamento de uma bomba de hidrogênio sobre um país inimigo? Perguntaram. Creio que sim, creio que me oporia, respondeu. O senhor se opôs aos escrúpulos morais ao lançamento. O senhor se opôs por escrúpulos morais ao lançamento de uma bomba atômica sobre Hiroshima? Perguntaram. Todos nós expressamos, respondeu. Perguntei o que o senhor fez, professor Oppenheimer. Não perguntei o que fizeram os outros, disse o inquiridor. Expressei meus temores e junto a eles razões contra o lançamento. Isso quer dizer que o senhor argumentou contra o lançamento da bomba atômica? Perguntaram. Emiti razões que se opunham ao lançamento, respondeu. Ao lançamento da bomba atômica? Perguntaram. Sim, mas não entendi esse argumento com a força necessária, respondeu. O que significa não entendi esse argumento com a força necessária? Perguntaram. Significa que estava comprometido entre a necessidade de acabar com a guerra no mais breve tempo possível e o temor que a bomba atômica representava para o destino da humanidade. Se oporia ao lançamento de uma bomba atômica russa sobre um país inimigo da Rússia? Pergunta. Me oporia com a mesma intensidade, claro que sim. O inquérito durou até o dia 5 de maio, um inquérito que exigiu 3.000 laudas datilografadas, que esgotou os membros do comitê, os advogados de acusação e da defesa, e que deixou o próprio Oppenheimer quase arrasado. No dia 5 de maio, o cientista foi convidado a fazer uma declaração final. Ele se levantou, olhou para todos os presentes, ficou um instante em silêncio, depois falou com voz forte e clara. Minha declaração final será breve, senhores, disse. Afirmo apenas que nós, os cientistas, temos a nossos governantes em muitas ocasiões uma lealdade demasiado grande, demasiado irrefletida, contrariando as nossas melhores convicções. É tudo, senhores. E depois voltou novamente para o seu lugar, alto e magro, ossudo, com o nariz enorme e afilado, o que fazia ressaltar ainda mais seu evidente pragmatismo. No dia 6 de maio, a Personal Security Board deu seu veredito. Reconhecemos o professor J. Robert Oppenheimer como um cidadão leal aos Estados Unidos, não tendo sido provada nenhuma acusação de espionagem a favor dos países estrangeiros. Todavia, recomendamos sua definitiva exclusão dos segredos atômicos norte-americanos, tendo em consideração que o professor Oppenheimer manteve e mantém relações de amizade com um tanto equívocas, pouco se importando com as exigências da segurança nacional. Que se trata com certeza de pessoa facilmente influenciável, que sua atitude com referência à fabricação da bomba de hidrogênio não o recomenda mais para participar de outros empreendimentos relativos à defesa nacional. E finalmente, por não ter sido muito franco em diversas ocasiões com as autoridades, tinha sido absolvido e condenado ao mesmo tempo, tinha sido julgado pessoa de não confiança e tinha sido afastado definitivamente de seu trabalho. E daí voltaria para Princeton, para o anonimato da universidade, lecionaria aos estudantes física teórica, nunca mais trataria de todos aqueles problemas relativos à energia atômica. Daquela energia tão mal usada e aproveitada, esqueceria a bomba e todas as bombas do mundo, se entregaria à família e aos amigos, aos estudos, à meditação de uma vida rotineira e calma, digna de um homem pacífico, colocaria um ponto definitivo aos seus anos de angústia, tentaria esquecer Los Alamos, Alamogordo, Hiroshima, Nagasaki, Bikini Teller, tentaria esquecer o outro Oppenheimer, aquele seu outro eu em que havia dirigido os trabalhos no Centro Y, com inconsciência de objetivos e entusiasmo de cientista. As favas, os fabricantes da morte, exclamou mentalmente. As favas, todos aqueles que querem fazer da ciência o meio para o extermínio, para a degradação, para a regressão da humanidade. No mesmo dia voltou para Princeton, recusando-se a receber qualquer jornalista, evitando fazer qualquer declaração. Havia fechado um capítulo cientificamente brilhante e humanamente horrível de sua vida. Nada mais tinha a dizer. Agora o problema era esquecer tudo, devolver-se à vida como ela era, como devia ser. E depois tocou a campainha. Não, Kate, ele disse, não falarei com ninguém, não tenho vontade de falar, de discutir, de fazer declarações. Kate foi até a porta, resolvida a se livrar do importuno. Mas pouco depois voltou para a sala, onde estava Open, silencioso e calado, absorto em sua dor e alívio resignado. Você falará com essa visita, Open, disse-lhe. Você deve falar com ele. Não, insistiu ele teimosamente. Não falarei com ninguém. E por que não? Disse então uma vozinha trêmula, que ainda carregava sim um sotaque tipicamente alemão. Por que não falar do que é justo? Perguntou. Por que não desabafar de vez? Perguntou.
Ele reconheceu a voz, era uma voz inconfundível, quente e amigável. Imediatamente levantou da poltrona e correu para o hall. Esboçou um sorriso de alívio. Professor, exclamou, eu não sabia. Einstein entrou na sala calmamente e serenamente. Vestia uma camisa desabotoada e amarrotada, um pullover creme meio desfiado, umas calças compridas e largas que lhe escondiam os sapatos enfiados sem meias. Sua cabeleira desarrumada parecia uma auréola em volta de seu rosto redondo, de antigo duende bigodudo, e suas mãos se esticaram, procuraram as mãos magras e ossudas de Open. As apertaram de maneira comovente, amiga. Como está a sua consciência? Perguntou-lhe o velho cientista. Ela deve estar calma e tranquila, sem pecados, em paz, consigo com o mundo. Por que então toda essa tristeza? Perguntou. E depois recomeçou uma vida nova, anônima, feita de pequenas alegrias e pequenas dores. Uma vida dedicada ao estudo, às aulas da universidade, às pesquisas do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Uma vida cômoda e calma, longe do borbulhar da política e da ciência a serviço da política. De vez em quando lia nos jornais a notícia de mais um teste nuclear, de mais uma explosão atômica ou termonuclear num dos atóis perdidos do Pacífico. Então fechava os olhos e sacudia a cabeça. Por que faziam isso? Perguntava. Reclinava a cabeça, ficava meditando um pouco. Depois suspirava. Loucos, exclamava mentalmente, completamente loucos. O que pretendia as duas superpotências? Perguntava. Que objetivo queriam alcançar, explodindo todas aquelas bombas que sujavam o céu e a terra? Perguntava. O que esperavam? Rússia e América? Perguntava. Leste ou oeste? Respondeu. Leste ou oeste? Respondeu certa vez durante uma entrevista concedida em Paris, logo depois de uma conferência na Sorbonne. Apenas 2 escorpiões no mesmo buraco, prontos a se matar, suicidando-se, acompanhavam o rito dos testes nucleares com raiva e ódio. Como não percebiam os donos da Casa Branca e do Kremlin que era uma corrida sem sentido? Perguntava. Uma corrida que levava apenas à destruição da própria humanidade? Perguntava. Quem seria o vencedor de uma eventual guerra nuclear? Perguntava. Entretanto, estava também consciente da irreversibilidade da situação. A ciência não admitiu o regresso. Os conhecimentos adquiridos não podiam mais ser esquecidos, anulados, posto de lado. A potência do átomo estava nas mãos dos homens para sempre. Não se podia mais voltar atrás. O mundo nunca mais será o mesmo, disse durante uma conferência pronunciada na Academia Brasileira de Ciências no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 1961. Nunca mais será o mesmo, independentemente de do que quer que façamos com as bombas atômicas, pois o fato de sabermos como elas são fabricadas não pode ser anulado mediante exorcismos. Esse conhecimento existe em todos os nossos preparativos para viver uma nova época. Numa nova época, devemos levar em consideração sua virtual onipresença. A ciência é irreversível. O progresso humano, ao contrário, está sujeito à regressão. Essa conferência, uma das mais bonitas e profundas pronunciadas por Oppenheimer, intitulada Reflexões sobre a Cultura e a Ciência, fez um enorme sucesso, sendo depois transcrita por quase toda a imprensa mundial. Acho que vivemos numa época de poucos precedentes históricos, disse ainda Open. Acredito que existem problemas práticos, problemas relativos às instituições humanas e o seu desuso e a sua insuficiência, problemas da mente e do espírito que, embora não mais difíceis que as do passado, são diferentes e árduos. Tenho para mim que estamos com problemas novos, além de muitos conhecimentos e de muitas novas esperanças. Presentes à conferência estavam o ministro Oliveira Brito, o reitor da Universidade do Brasil, Pedro Calmon, e o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, Leite Lopes. Neste mundo de mudança e de crescimento científico, finalizou Open, nós perdemos em ampla escala nossa capacidade de falar com o próximo, na grande sucessão de descobertas profundas. Afastamos-nos uns dos outros tanto na tradição quanto na linguagem. Não tivemos nem o tempo, nem a força, nem mesmo a capacidade de comunicarmos o que aprendemos, de escutar convenientemente, de procurar o que teriam podido ampliar e enriquecer nossa cultura e compreensão comuns. Assim, a parte pública
de nossa vida sofreu, assim com a inspiração das belas artes, o aprofundamento da justiça e da virtude, o enobrecimento do poder. Eu resumo, hoje somos menos homens, nisso eu vejo a responsabilidade da comunidade intelectual para com a história e para com os homens, uma responsabilidade que é a condição necessária para tornar a criar desde os alicerces as instituições humanas, e ainda necessário que nós abramos a atividades diversas e complementares. Para começar, devemos aprender novamente, sem desdém e com paciência, a falar uns com os outros e também novamente a ouvir. Foi sua última visita ao Brasil. Em 1961, John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos. No começo de 62, o jovem presidente, sob o olhar espantado dos velhos políticos e militares, convidou Oppenheimer para um jantar na Casa Branca. Uma maneira de pedir desculpas ao já velho cientista de Los Alamos. Uma maneira de lhe dizer: você, Oppen, tinha razão. Logo em seguida, o presidente movimentou os ambientes interessados para que Oppenheimer fosse atribuído o prêmio Enrico Fermi, um dos mais cobiçados prêmios de física no mundo inteiro. O próprio Teller, ganhador do prêmio em 1962, talvez arrependido, certamente bem aconselhado por outros expoentes do ambiente científico, indicou o nome do velho diretor do Centro Y como o mais merecedor entre todos. O anúncio oficial foi dado pelo próprio Kennedy, precisamente na manhã do dia 22 de novembro de 1962, pouco antes de iniciar a última etapa de sua viagem ao Texas, naquela Dallas onde alguém já havia aprontado uma arma para matá-lo. O presidente Johnson confirmou a indicação de Kennedy em 1963 e no dia 13 de setembro de 1964, durante uma bela cerimônia oficial, o prêmio Enrico Fermi foi outorgado ao velho Oppen. Ao longo de toda a cerimônia, ele foi aplaudido e festejado pelos velhos colegas, pelo próprio Teller, por todos aqueles que 10 anos antes o haviam acusado de não merecer a confiança dos Estados Unidos. Está vendo, Kate? Ele disse ironicamente à esposa, com um sorriso forçado e a voz trêmula e estranhamente rouca. Agora posso ficar tranquilo sobre os destinos da humanidade. Como vê, o bem sempre triunfa sobre o mal. Os honestos sempre vencem. Por que está falando dessa maneira, Oppen? Perguntou-lhe a esposa. Sua voz está rouca, diferente. Acho que estou comovido, ele respondeu. Mas não estava comovido, estava com algum incômodo na garganta, algo que pelos poucos começou a lhe infernizar a vida e a tiranizá-lo, a lhe dificultar até uma explanação decorosa de suas aulas na universidade. Quietamente, então foi consultar o médico, e antes mesmo do médico dar seu diagnóstico cruel, ele já sabia que se tratava, já sabia o que tinha na garganta. Não se preocupe, Kate, disse a esposa. Procurarei descansar mais e tudo passará em pouco tempo, você verá. Não passou, o câncer aumentou e se alastrou, proibindo-lhe até de falar demoradamente, de engolir normalmente. Em 3 de junho de 1966, foi obrigado a se demitir do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Assim, sem submeter a garganta a esforços excessivos, ele disse à esposa: melhorarei. Por que não deveria? Perguntou. Claro que sim, respondeu-lhe Kate, escondendo uma lágrima. No começo de 1967, piorou rapidamente. No dia 16 de fevereiro, não consegui mais falar. Ficando na cama, imóvel e ossudo, comprido, com o rosto magro e amarelado e o olhar apagado e ausente. No dia seguinte, uma sexta-feira, começou a nevar. Ele nem percebeu. Ao cair da noite, Kate deu início aos rituais judeus do sábado, e Peter, o filho homem, foi quem rezou no lugar do pai. Bendito seja, Senhor, Deus nosso, Rei do Universo, que nos santificastes e nos ordenastes acender a luz do sábado. Essa luz do sábado, Oppen não conseguiu vê-la até o fim. Sua respiração aos poucos tornou-se ofegante, transformou-se em um estertor comprido, sufocante, que durou toda a noite e boa parte do dia seguinte. Morreu no dia 18 de fevereiro, no sábado, dia sagrado dos judeus. Um dia que era proibido trabalhar, fumar, tocar em dinheiro, escrever e fotografar. Mais doce para morrer, por que não? A obra de Oppenheimer. Oppenheimer não foi um cientista dos bons e velhos tempos, a águia brilhante e solitária que sobrevoava único e incontrastado num campo específico do conhecimento humano. Ele pertenceu ao amanhecer da ciência moderna, da ciência feita por equipes onde todos são dispensáveis e indispensáveis ao mesmo tempo, onde as incompetências específicas de um são equilibradas pelas especializações do outro, onde cada um contribui à solução do problema final com uma pequena, mas importante parcela de sabedoria.
Já no tempo de Oppenheimer, a ciência havia se tornado enormemente complexa, impossível de ser resumida no cérebro único, ainda que privilegiado. Qual foi então a contribuição propriamente dita de Oppenheimer à fabricação da bomba atômica? Pergunta. Paradoxalmente, seríamos tentados em afirmar que sua contribuição maior foi o escrúpulo e o remorso que logo o atacaram e estraçalharam seu espírito, tornando uma espécie de Marte da era atômica, uma espécie de Galileu, tendo em conta as diversas proporções científicas e humanas dos dois. Dos tempos modernos, sem arrependimento, sem sua luta contra a criatura que ele mesmo havia contribuído a fabricar, provavelmente Oppenheimer seria considerado ainda hoje um bom cientista, permanecendo, porém, no limbo dos homens ilustres e ignorados. Seria um dos tantos cientistas que, numa certa época, chefiou uma espécie de academia de cérebros recrutados no mundo todo para levar o termo mais terrível e assombrosa aventura humana. Nessa mesma equipe, por exemplo, existiam cientistas até mais brilhantes, mais famosos, mais completos, mas Oppenheimer foi escolhido provavelmente em primeiro lugar por ser americano nato e em segundo lugar por possuir conhecimentos de física não totalmente especializados, mas amplos, elásticos, capaz de abranger alguns rudimentos das diversas especializações. Seu cérebro, dizem, parecia uma máquina, uma espécie de computador humano capaz de solucionar intricados problemas científicos e perceber ao mesmo tempo suas implicações nos vários outros setores do grandioso e complexo projeto. Possuía também uma cultura profunda, uma cultura humanística que tenta avaliar seus conhecimentos científicos. Raramente, porém, conseguiu que as duas coisas caminhassem juntas, ora devido à aridez e aos objetivos dessa própria ciência, ora devido às exigências dessa cultura humanística que repudiava em seus domínios a intromissão dos deveres científicos a serviço da política e do militarismo. Pacifista declarado, Oppenheimer foi obrigado a sofrer o choque de ser um dos responsáveis pela arma mais terrível já usada pelo homem contra o próprio homem. Suas dúvidas foram profundas e equívocas, universais, intolerantes sem solução, dúvidas que constituem a essência da responsabilidade do homem diante de suas próprias descobertas. Dúvidas determinadas por ideias impróprias, por ideias inconciliáveis, contrapostos em choque, dúvidas que podem ser clareadas apenas por soluções utópicas, impossíveis, unilaterais, a própria dualidade do homem. Em suma, Oppenheimer foi um cientista que ambicionava fazer o filósofo e o humanista, e um filósofo e um humanista que possui um cérebro de cientista. Essa ambivalência o perdeu. Fez com que não reencontrasse seu próprio eu, num mundo rigidamente cruel, onde o bem é extraído do mal do outro. Num mundo sempre mais pluralístico, onde o um é considerado apenas como parte de todo, sem nenhuma autonomia, sem nenhuma perspectiva pessoal. Num mundo onde a própria ciência vive à custa da pluralidade dos cérebros, abandonando para sempre sua vida primitiva confiada a gênios brilhantes e isolados. Oppenheimer não soube ser nenhum grande cientista, nenhum grande filósofo. Precisava escolher e não conseguiu fazer uma escolha totalmente, definitivamente. Sua escolha final foi forçada, determinada por acontecimentos exteriores à sua própria decisão e assim mesmo sujeita a dúvidas e mais dúvidas. A história da bomba atômica. O que fez Oppenheimer? Pergunta. Em que consistiu sua obra científica? Pergunta. Como separá-la daquela dos outros cientistas que trabalharam em Los Alamos, cada um em sua especialidade, levando a termo o difícil problema da fissão do átomo? Pergunta. George Gamow, um grande físico e brilhante escritor, assim resumiu toda a história da bomba atômica. No ano de 1896, o físico francês Henri Becquerel observou que um fragmento de mineral de urânio deixado numa gaveta havia determinado o enegrecimento de algumas chapas fotográficas fechadas numa caixinha de papelão. Essa estranha propriedade do urânio foi chamada por Madame Curie de radioatividade. Assim começou um novo capítulo das ciências físicas. Em 1945, a radiação do urânio emitida a uma velocidade um pouco maior daquela na gaveta do professor Becquerel
queimou e destruiu duas grandes cidades japonesas. Essa sintetização poderá nos parecer excessiva, mas substancialmente ela é exata e precisa. No espaço intercorrente entre a observação casual do professor Becquerel e o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima, nesses 49 anos, um homem teve a capacidade de chegar a utilizar a radiação como manifestação destruidora da própria natureza. Esse aumento de velocidade imprimida na radiação do urânio naturalmente exigiu sacrifício e muito trabalho por parte de inúmeros cientistas. Não queremos fazer uma história da bomba atômica, ela exigiria o aparecimento de muitos personagens, de muitos cientistas que já encontraram ou encontrarão seu lugar nessa coleção de livros. É uma sequência longa de nomes: Demócrito, Dalton, Avogadro, Prout, Mendeleev, Thomson, Roentgen, Stoney, Helmholtz, Rotz, Faraday, o próprio Becquerel, Marrier, Pierre Curie, Debierne, Boutiud, Hoffman, Strauss, Rutherford, Villard, Moseley, Marsden, Geiger, Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, Goldschmidt e ainda muitos outros menores, mas não menos importantes. O caminho percorrido por cada um deles foi às vezes estonteante ou outras vezes obscuro, outras quase despercebido, mas sempre importantíssimo. Como exemplo, citemos o próprio Einstein querendo isolar e dissecar a contribuição do famoso cientista à construção da bomba atômica. Ficaríamos com quase nada na mão, profundamente desiludidos. E, no entanto, a contribuição de Einstein, resumida naquela simples equação de M igual mc2, com a qual ele estabeleceu a equivalência entre energia e massa, é basilar, é a explicação da aterradora energia que pode ser liberada do átomo. É o que permitiu ao cientista de Los Alamos, Fermi, incluso, de chegar à realização da bomba atômica. Mas em que consiste essa bomba? Pergunta. Como ela funciona? Pergunta. A reação em cadeia. A energia nesse tipo de bomba é libertada por uma reação nuclear em cadeia, propagada por nêutrons velocíssimos numa massa fortemente crítica de material físsil puro, nesse caso urânio 235 ou plutônio 239. A bomba atômica apresenta, portanto, analogias com um reator veloz, embora seja diferente da maneira substancial em algumas características que determinam o decorrer da própria reação. As diferenças principais consistem em falta absoluta de controle, não utilização dos nêutrons retardados, fortíssima radioatividade, presença de um sistema de explosão. O material físsil pode ser dividido em duas ou mais partes, cada uma sensivelmente inferior à massa de ponto crítico e dispostas geometricamente afastadas uma da outra. Exatamente para impedir a ocorrência deste ponto crítico. O sistema de explosão consiste em uma carga de explosivo de tipo convencional, a qual no momento certo atira uma carga contra a outra, tornando o conjunto instantaneamente supercrítico. Isso acontece quando um átomo de urânio é atingido por um nêutron. O átomo sofre imediatamente uma fissão, isto é dividido em duas partes, e o que acarreta a libertação de sua energia. Dividindo-se em duas partes, o átomo libera ao mesmo tempo 2 ou 3 nêutrons, e cada um desses nêutrons, por sua vez, atingirá outro átomo de urânio, provocando uma nova fissão, ou escapará para sempre para o espaço entre um átomo e outro. Dessa maneira, o número das fissões se multiplica rapidamente, determinando a reação em cadeia. Quanto mais matéria, mais poderosa será essa cadeia de explosões, mais essa matéria estará disposta de forma compacta, mais dificilmente os nêutrons conseguirão escapar para o espaço sem colidir com um outro átomo. A energia desenvolvida por esse processo cresce no tempo, segundo uma lei exponencial do tipo EA, onde A possui o valor de 10,8S. No caso limite em que todos os núcleos presentes fossem atingidos, decididos 1 kg de urânio libertaria uma energia equivalente a aproximadamente 26 mil quilos de TNT.
Essa aterradora potência de explosão assustou Oppenheimer e outros cientistas, entre os quais Szilard e o próprio Einstein. A crise de Oppenheimer. O nosso mundo, disse Einstein, depois da explosão da bomba atômica sobre Hiroshima, está ameaçado por uma crise cuja amplitude parece não ser compreendida por aqueles que possuem o poder de tomar as grandes decisões para o bem ou para o mal. A potência desencadeada do átomo mudou tudo, com exceção de nossa maneira de pensar. E nós estamos deslizando assim para uma catástrofe sem precedentes. Para que a humanidade sobreviva, é indispensável agora uma nova maneira de pensar. Oppenheimer começou a pensar, ampliou sua cultura humanística à ciência. O resultado que conseguiu foi ser processado, parcialmente condenado, obrigatoriamente alienado do processo científico, do progresso científico. 10 anos depois, deram-lhe uma medalha, um prêmio, isto é, devolveram-lhe a paternidade concreta da bomba atômica, e ele aceitou esse prêmio, não soube dizer não até o fim. Deveria exigir uma medalha ou um prêmio pelos motivos opostos. Deveria exigir um prêmio por ter combatido a construção da bomba de hidrogênio, por ter desaconselhado o uso da bomba atômica e não por tê-la fabricado. Que diabo de homem foi esse? Pergunta. Sem dúvida nenhuma, um homem inteligentíssimo, um homem que amou a ciência, um homem que amou o próprio homem, um homem que amou tudo ao mesmo tempo, pois possuía um coração do tamanho do mundo inteiro. Um homem que amou uma coisa, mas que foi obrigado a odiar simultaneamente a outra, numa gangorra de dúvidas, de problemas íntimos e intransferíveis. Um homem que não merecia um prêmio, mas uma prece. Robert Oppenheimer. Ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade.